Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. Hoje, o Arquibancada de número 217, do pós-jogo de CRB e Guarani. Bom, primeiro, queria agradecer a todo mundo, a adesão cada vez maior, todo mundo aumentando o número de inscrições, tem sido muito legal. Muito obrigado para todos. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, da estreia do nosso novo técnico Moza, que de fato até mesmo na escalação já propôs alguma coisa diferente, né? E assim, eu acho que para resumir, depois de algum tempo, foi a primeira vez que eu percebi, em alguns momentos do jogo, pelo menos um pouco de futebol, o que é muito bom, né? Não tem até a gente não tinha visto até então um Guarani minimamente te propondo alguma coisa. E ontem, principalmente no segundo tempo, o Guarani, a gente conseguiu ver alguma coisa que parece um pouco de futebol, né? O time continua sendo muito fraco, a nossa situação continua sendo muito difícil, muito difícil. E eu vou tentar trazer para vocês algumas comparações para a gente tentar traçar algumas perspectivas. Então o Guarani ontem, ele entrou com uma escalação um pouco diferente. No gol, o Kozlinski não podia jogar e o Rafael Martins também estava machucado, então acabou entrando o Arthur Gazi, Lucas Ramon, os dois zagueiros foram João Vitor e Derlan, e na lateral esquerda o Matheus Pereira. Aí ele jogou com 3 volantes, sendo que o Persson era o menos volante, o volante um pouco mais de armação, vamos dizer assim. Então jogou com Vilela, Silas e o próprio Persson. E na frente ele abriu mão do centroavante de referência, usando o Giovanni Augusto como falso 9. E jogou então com Vitinho, Giovanni Augusto e Bruno José. Uma escalação diferente, que tentou reforçar um pouco mais a marcação e que abriu mão daquela peça que é do centroavante de referência, né? Num primeiro momento. No primeiro tempo, o Guarani jogou, eu diria, foi um jogo muito equilibrado, onde o CRB tinha mais posse de bola, mas não causou grandes temores à meta do Guarani. Depois, o Guarani toma o gol aos 42 minutos do primeiro tempo, numa enfiada de bola, onde muita gente falhou. Mas o João Vitor foi aquele que deu uma carrinhada totalmente ineficaz ali e acabou deixando o Gabriel Conceição na cara do goleiro. Marca o gol. O Arthur Gazi, eu diria para você que não teve culpa nenhuma nesse gol, vamos dizer assim. E aí o Guarani, então, terminando o primeiro tempo, perdendo de 1-0, precisava fazer alguma coisa. E ele abre mão dessa formação diferente que ele começou o jogo, voltando com o Lucão no lugar do Vitinho. E com isso, né? Vamos lá, Vitinho, exatamente, o Lucão volta no lugar do Vitinho. O time começa a ter uma cara parecida com antes, mas o Guarani estava com muito mais energia, o CRB se retraiu um pouco, o Guarani teve algumas chances. O gol do Vilela estava amadurecendo, porque um pouco antes ele tinha marcado aquele gol já, ele tinha dado um chute aos 77 minutos mais ou menos, e aos 81, uma boa jogada, o Lucão recuperando a bola na linha de fundo, acaba servindo o Vilela na entrada da área, que dá uma bola chapada e empata o gol aos 81. Então faltava 9 minutos, mais os acréscimos, uns 15 minutos para acabar o jogo, o Guarani empata o jogo. E aí, o Guarani naquele momento estava jogando melhor do que o próprio CRB, poderia inclusive e merecia até alguma coisa a mais se tivesse
como, né, se conseguisse jogar uma bola um pouco melhor para poder agredir o CRB um pouco mais. Então, resumindo, eu acho que o Guarani não fez uma excelente partida, mas frente aos jogos anteriores, com certeza apresentou muito mais do que vinha apresentando. É suficiente para poder escapar do rebaixamento? De jeito nenhum. O time do Guarani ainda está numa situação muito difícil e tem um time fraco, mal formado, né? Inclusive mal formado pelo Daniel Paulista, que estava lá ontem no CRB, né? Ontem o Daniel Paulista foi o Daniel Paulista que a gente conhece, né? Ano passado, no segundo semestre, o Guarani estava ganhando de 2-0 do CRB naquele mesmo estádio e cedeu o empate porque recuou a equipe, né? Quando, na minha opinião, o Daniel Paulista tinha que ter sido demitido lá, né? Ontem a história foi, para mim não foi surpresa nenhuma, né? O CRB ceder espaço para o Guarani e o Guarani empatar o jogo. Daniel Paulista sendo Daniel Paulista. Para mim não muda nada, não tem novidade nenhuma. A novidade, portanto, foi o Guarani jogando um pouco mais de bola, e eu ainda não sei dizer se por motivação do próprio Moser chegando, mas acredito muito mais numa organização um pouco melhor, principalmente na parte não da defesa, mas do sistema defensivo, na proteção em relação com os 3 volantes e tudo mais. Então o Guarani fez uma partida um pouco melhor, apesar de não ter feito uma brilhante partida. Nós temos agora para acabar o primeiro turno, 2 jogos em casa contra Cruzeiro e contra Bahia, 2 jogos difíceis, e depois um jogo fora contra o Chapecoense, e aí acabamos o turno. Então algumas coisas, alguns fatos, né? O Guarani hoje, na temporada, completou ontem 31 jogos, 33 pontos, 7 vitórias apenas, 26 gols pro, menos 13 de saldo. O aproveitamento na temporada de 35,5. No campeonato, bom, o Moser é o primeiro jogo, vamos monitorar também a campanha do Moser. O Guarani no Campeonato Brasileiro tem 16 jogos agora, 14 pontos. Ele é o 19º colocado, acima apenas do Vila Nova, empatado com a Pinguela que joga hoje. 2 vitórias apenas, 10 gols pró, 19 gols contra, menos 9 de saldo, 29,2% de aproveitamento até agora. Para que a gente não entregue a toalha de vez, no ano de 2020 e 2019, como todo mundo sabe, nós também fizemos campanha para escapar do rebaixamento, sendo que em 20, nessa mesma rodada, nós já tínhamos saído da zona do rebaixamento, estávamos com 17 pontos, 16 jogos, 4 vitórias, 15 gols marcados, um aproveitamento de 35,4% naquela época. E já estávamos jogando com o Felipe Conceição, né? O Guarani, em 19, nos mesmos 16 jogos, nós éramos o último colocado, com 13 pontos marcados só, um ponto a menos do que esse ano. 3 vitórias, apesar disso, 9 gols marcados apenas. 17 contra, menos 8 no total, 27% de aproveitamento. Então, em 2019, a situação, nesse mesmo momento, era pior do que a que é hoje. E em 20, um pouco melhor. Em 19, o Carpini não tinha estreado ainda. E estreia mais em 1 ou 2 rodadas. Aqui ainda era Roberto Fonseca, né? Ele, se eu não me engano, ele estreou na 18ª rodada. O Felipe Conceição já tinha estreado e já começava a recuperação. Portanto, ainda não está impossível, mas não está nem um pouco fácil. Para não cair, o Guarani ainda precisa de 31 pontos em 22 jogos, aproveitamento de 47%. Lembra que nós fizemos uma temporada 35,5 e agora estamos com 29. Então, o Moser vai ter que provar. E eu não teria problema nenhum em reconhecer isso, se ele conseguisse isso. Temos ainda, a nosso favor,
a janela de inscrições, que vão trazer reforços, dizem que vão trazer meia dúzia de reforços. Não sei, não sei, vamos ver. E quem vai contratar é o presidente que já contratou antes e o Pastana, que a gente conhece um pouco. Portanto, para isso, os 31 pontos são 10 vitórias e um empate. O Guarani precisa de 10 vitórias e um empate em 22 jogos. Não está nada fácil. Está quase na casa, eu não diria do milagre, mas do improvável. Do improvável. Ainda muita coisa vai ter que acontecer positiva para que o Guarani escape. Detalhe, tipo 2 jogos em casa agora e um fora. Lá no final do campeonato vai ser o contrário. Esses 2 jogos com Cruzeiro e Bahia são 2 jogos fora de casa e o último jogo em casa com a Chapecoense. Bem difícil. É muito difícil, gente. O Guarani escapar esse ano vai ter que fazer um puta milagre. Olha, vai ter que fazer uma baita virada. É mais difícil talvez do que 20 e 19, eu diria. Não sei. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Mas eu diria para vocês que não é nada provável, tá? Não é nada provável. Ainda. Apesar de, como disse, o Guarani ter mostrado alguma coisa em termos de futebol no dia de ontem. Bom, falando um pouquinho das individualidades, eu vou tentar ser o mais justo possível. Arthur Gasi não foi muito exigido, né? E tomou o gol. Eu não vi nenhuma falha, mas no mínimo que eu posso dizer é que ele tem uma saída, assim, ele é menos estranho do que o Rafael Martins. 5,5, né? Lucas Ramon não tem feito grandes partidas, sim merecia ter entrado no lugar de Diogo Matheus, nota 5. O Ludic entrou no lugar dele, acho que entrou razoavelmente bem, né? Jogou 30 e poucos minutos, vou dar nota 5,5 para o Ludic. João Vitor, a defesa em geral, João Vitor tirou 4,5, né? Derlan, nota 5. Matheus Pereira, também 5. Leandro Vilela fez o gol ontem, tomou um amarelo, fez uma partida razoável em relação aos outros jogos, nota 6. Silas, não foi a melhor partida dele, mas fez o papel dele, marcador 5. Persson, pareceu pouco, achei que está muito aquém ainda daquilo que precisa, 5. Vitinho, primeiro jogo que entrou como titular, na verdade, não jogou mal, também não jogou bem, não vi nada de demais, não comprometeu, 5. Giovanni Augusto, muito aquém, não faz muito tempo que não faz uma boa partida, 4,5. Bruno José, ainda continua uma incógnita para o Guarani, 5. Lucas Venuto não comprometeu, 5. Lucão entrou bem, eu diria, fez um bom papel lá de pivô, dando algumas assistências, 5,5. O Maxo entrou, correu, se tornou disponível, 5. Madison não comprometeu, 5 também. Mozart, vou dar nota 6, porque ele conseguiu mudar um pouco a maneira como o Guarani estava jogando, e foi um dos únicos que eu vi tentar mudar alguma coisa, apresentar algo diferente, mesmo tendo muito poucas peças e alternativas, tá? É isso, acho ainda muito difícil o Guarani escapar desse rebaixamento, mas ontem a gente viu alguma coisa perto do futebol. Eu acho que se a gente conseguir fazer grandes partidas contra o Cruzeiro e Bahia, pode ser que a gente mude um pouco o espírito dessa equipe, e aí nós vamos estar no meio dessa janela de contratação, e vamos ver se o Guarani conseguir reforçar essa equipe e mudar a cara desse futebol que está sendo apresentado. Quem sabe o Guarani faça mais um ano de milagre. Mas sempre lembrando, gente, o ano passado, que a gente teve a esperança de subir, não é o normal, não tem sido o normal nos últimos anos. O normal é essas campanhas. 17 nós lutamos para não cair de novo, 18 não.
19 nós lutamos para não cair, 20 nós lutamos para não cair, 21 não. E esse ano, 22, nós estamos lutando para não cair de novo. Então, o normal tem sido a gente sofrer. O mais comum, o mais frequente tem sido a gente sofrer. E isso não dá. Nós temos que reconhecer que não dá para o Guarani passar por esse perrengue todo ano. Tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Até mais. Tchau.